Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Na aula passada, nós nos aprofundamos em tabela. Nós viemos aprendendo sobre tabela, viemos fazendo, colocando lá a chave primária, a chave estrangeira. Mas na aula passada, nós nos aprofundamos, entendemos de fato o que é tabela, entendemos de fato qual é a prioridade da chave primária, entendemos o porquê da chave estrangeira e aprendemos também uma coisa que nós não tínhamos ainda aprendido, que era o constante, o porquê de usar o constante. Então eu fui lá, mostrei lá utilizando o dicionário, mostrei lá como é que fica o nome da chave estrangeira quando nós não utilizamos constante e quando nós utilizamos constante, e eu expliquei o porquê é importante utilizar, ok? Nós viemos já trabalhando bastante com projeção, que é select, recuperando os dados, também passamos um pouquinho ali em seleção, na parte de seleção, eu ensinei somente duas partes de seleção, que foi o where, que é onde, e o like, Mas hoje nós vamos nos aprofundar em projeção, vamos nos aprofundar em select, ok? Para que a gente possa avançar no curso, ok? Uma coisa eu quero deixar bem claro, Tem partes aqui que se você não assistiu ainda a aula, talvez você não vai conseguir compreender. Principalmente tabela da verdade. E eu digo logo, gente, não tem como você ser programador, não tem como você trabalhar seja com front-end ou back-end, se você não souber operador lógico. É uma coisa que usa muito, muito, muito. Então você vai ter que realmente colocar na sua cabeça como é que funciona o end, como é que funciona o or, como é que funciona o not, ok? Você vai ter que entender, ok? Não é difícil, Pode ser complicado no começo, mas depois que você entender, fica claro, ok? Você não vai ter mais dúvida, você vai conseguir realizar os seus códigos de uma maneira simples e fácil, ok? Então, principalmente, gente, na parte da tabela da verdade, se você não assistiu a tabela da verdade, assista, as outras coisas que pode passar, por exemplo, o like, embora eu não vá me aprofundar em like, mas você já vai ter mais ou menos uma ideia de como vai funcionar. Embora ele vai chegar ali na parte do operador lógico, e eu vou tentar explicar o que é operador lógico, eu vou tentar ir passo a passo com você, mas eu vou dizer, assista a aula de tabela da verdade, aprenda a tabela da verdade, ok? Então vamos lá. Vamos falar então sobre select, que eu já falei que ele é o que é uma projeção. E ele faz o que? Ele recupera dados. Então vamos lá, vamos criar um banco de dados chamado projeção e seleção. Então, vamos lá. Crie database, um banco de dados. Então, crie um banco de dados chamado projeção seleção, ok? Para a gente nos conectar a esse banco de dados, para a gente usar o banco de dados que a gente acabou de criar, é o que? Use projeção seleção, o nome do banco, ok? Para a gente ver se nós estamos realmente conectados, status. Então, temos aqui, nós estamos em projeção seleção, ou projete para mim, database, projete para mim, usando aqui a função database, que vai nos trazer o quê? O banco de dados que nós estamos conectados, que estamos usando. Então, aqui, projeção seleção. Dito isso, bora continuar. Então, vamos criar uma tabela chamada clientes, aonde nós vamos ter uma chave primária, que ele é do tipo inteiro, ele auto-incrementa, então, chamada ID cliente. Nós vamos ter uma coluna chamada nome, que é do tipo varchar, com 50 posições. A coluna estado, que é chá, de 2 posições. Qual é a diferença de varchar para chá? Isso eu já expliquei também na aula passada. Varchar a gente utiliza quando nós não sabemos a quantidade de espaço que é necessário reservar na memória. Por exemplo, nome existe nomes pequenos e nomes grandes, como Ana. Ana aqui tem simplesmente 3 caracteres, mas temos aí nomes muito maiores, ok? Então, usamos varchar quando não sabemos o tamanho e chá como nós sabemos. Por exemplo, o estado, nós vamos guardar somente a sigla deles. E nós sabemos que o estado, eles têm somente 2 siglas. São Paulo, SP. Santa Catarina, SC. Minas Gerais, MG. Sergipe, SE. Bahia, BA. Entendeu? Então, nós sabemos que é somente 2 siglas. Então,
vamos ter uma coluna chamada Vachar, uma coluna chamada e-mail, do tipo Vachar, com 100 posições, e ele vai ser o que? Único. O que quer dizer? Que não vamos ter mais de um cliente cadastrado no nosso sistema com o mesmo e-mail. Então, vai ser um e-mail para um cliente. Por exemplo, eu vou lá e me registro nesse sistema. Coloco lá Jéssica, estado SP, e-mail jéssica@gmail.com. Data da criação 2024 do 1/1. Quando outro cliente ele for lá já registrar, por exemplo, Vanessa, ela vai lá se registrar, então ela coloca lá Vanessa, estado SC, que ela é de Santa Catarina, e o e-mail dela vai querer entrar com o meu e-mail, jéssica@gmail.com.br. Nesse exato momento ela já não consegue criar. Por quê? Porque o e-mail já está cadastrado no sistema e ele pertence a mim. Então, não pode ter no banco 2 e-mails iguais. Então, só vai poder ter um único e-mail para um cliente, ok? Então, a Vanessa ela vai ter que entrar com o e-mail dela, ok? Então, vamos ter aqui uma coluna chamada data de cadastro, que vai receber o quê? Um date. O tipo date, que é o quê? Uma data. Vamos inserir dentro da tabela cliente, então insert isto cliente, na coluna nome, estado, e-mail, data de cadastro, os valores Ana, SP, ana@gmail.com e a data, ok? E assim por diante. Então vamos lá, a cláusula select é usada para recuperar dados de uma ou mais tabelas. Então, a gente sabe que o select, você consegue trazer os dados de uma tabela, né? Nome da tabela aqui. Ou de várias tabelas, usando o que? A junção, join. E aí, nome da tabela que está sendo realizada a junção, ok? Então, você ainda não sabe como juntar as tabelas, pegar informação de uma tabela e de outra, aula lá de junção, ok? O from especifica a tabela de origem. Então, bora lá, vamos entender aqui. Select, projete na tela, asterisco, todas as colunas. De qual tabela? Clientes. Ok? Lembrando que o asterisco aqui, nós só vamos usar ele para fins de estudos e estudos acadêmicos, ok? No serviço, você vai trazer o quê? As suas colunas. Então, você vai dizer lá, projete para mim na tela, o nome, o estado, de qual tabela? Clientes, ok? E eu ensinei vocês a entender melhor como ler isso aqui, como isso aqui está sendo feito, fazendo como. Projete para mim o nome e o estado. A coluna nome e estado, ela está em qual tabela? Clientes, ok? Para quando chegar lá na parte de junção, você lendo assim, você vai saber de onde está vindo tal coluna, ok? Então, você vai conseguir juntar as tabelas facilmente, tá? Então, no começo, leia assim, para que você consiga entender lá quando você chegar na tabela de junção, ok? Junção lá das tabelas. Então, trouxe aqui o nome e o estado, ok? Então, bora agora para a seleção, para a parte de filtragem, ok? Então, nós temos o where, que nós já aprendemos, né? E ele faz o que? Ele filtra resultado. Então, a cláusula where é usada para filtrar os resultados com base em condições específicas. Por exemplo, projete para mim na tela, né? Então, aqui, ó, select, projete para mim na tela todas as colunas da tabela clientes, onde, where aqui, onde o estado, a coluna estado, seja igual São Paulo, ok? Então, bora lá? Quem ele vai trazer que seja igual São Paulo? Então, o ID1, que é a Ana, que Ana é de São Paulo. Bruno não, que Bruno é de Rio de Janeiro. Carla vai vir, então vai vir Ana e Carla, porque Carla também é de São Paulo. Daniel não vai vir, que é de Minas Gerais. E Eva também não, porque é do Rio de Janeiro. Então, Ana e Carla vai vir. Ana e Carla, ok?
Então, vamos lá, vamos criar outra tabela aqui. Cria uma tabela chamada aluno, onde vai ter uma chave primária chamada ID aluno, nome e a idade. E vamos inserir dentro da tabela aluno o nome dos alunos e as suas idades, ok? Projete para mim na tela todas as colunas da tabela alunos. Pronto, temos aqui João, Maria, Carlos e Ana. Agora nós vamos falar sobre ordenação. Se eu quiser ordenar aqui a coluna idade, ok? Já ensinei também que é o que? O order by. Então, ordenação de resultado. A cláusula order by é utilizada para ordenar os resultados de uma consulta. Então, bora lá? Projete para mim o nome e a idade da tabela alunos, ordenando pela idade. Então, ele vai ordenar de forma o quê? Crescente, começando do menor para o maior. Então, ele vai começar aqui por Ana até Carlos, ok? Vamos ver se é isso. De Ana até Carlos. Então, eu sei que o order by, quando eu uso só order by, ele automaticamente, ele já está utilizando essa funçãozinha aqui, o ask, que é o que? Formato crescente. Então, ele vai o que? Ordenar a coluna ID em ordem crescente. Se eu quiser que seja em ordem descrescente, eu uso qual comando? Desc. 25, 22, 20, 19, ok? Então, bora lá. Prosseguindo, eu vou criar agora uma tabela chamada produto, onde eu vou ter a chave primária, que vai ser o ID produto, o nome, o preço, e vou inserir dentro da tabela produto o nome do produto e o preço desse produto, ok? Eu vou projetar na tela todas as colunas da tabela produtos. Pronto, temos aqui os produtos e o preço, ok? Então, agora vamos fazer uma filtragem avançada, utilizando o like, o win, o between e os operadores lógicos. Até o momento, a gente tinha aprendido o where e o like, ok? Mas também iremos aprender o win e o between, que foi a única coisa que a gente não aprendeu até o momento. Já o operador lógico, eu já expliquei uma aula só sobre isso, que é lá na tabela da verdade, e eu volto a falar. Se você não sabe tabela da verdade, você tem dúvida da tabela da verdade, volta lá, ok? Ou, se você já assistiu a tabela da verdade e não entender a aula de hoje, deixa no comentário, porque alguma coisa está ficando indeficiente aí na sua vida e a gente tem que resolver esse problema. Não dá para prosseguir sem saber operadores lógicos, ok? Então, bora lá. Like. Filtragem de padrões. O operador like, como eu já tinha dito lá na aula de seleção, que ela é usada para buscar padrões em coluna de texto. Então, na tabela de produto, qual é a única coisa que nós temos texto aqui? Só a coluna nome. Então, a gente já sabe que a gente vai trabalhar com a coluna nome, porque é a única que tem texto, ok? Utilização de porcentagem para representar qualquer conjunto de caracteres. Então, a gente não pode esquecer da porcentagem, ok? Então, projete para mim na tela todas as colunas da tabela produto, onde o nome é como camiseta, ok? Então, ele vai trazer o quê? Somente essa coluna aqui, porque é a única que tem camiseta, ok? Então, começamos do jeito simples. Vamos aqui. Agora, eu quero todos que começam com a letra C. Então, projete para mim na tela todas as colunas da tabela produto, onde o nome começa com a letra C. Então, ele vai trazer o quê? Camiseta e calça, ok? Bora lá? Projete para mim na tela todas as colunas da tabela produto, onde o nome... Aqui são os... vamos pular as casas, entendeu? Então, onde a primeira, a segunda, vamos lá, onde a primeira, a segunda, a terceira, a quarta casa contém o caractere I, ok? Então, bora lá, vamos lá ver antes de mostrar o resultado, ok? Vamos deixar aqui, mas vamos lá. 1, 2, 3, 4. Isso aqui contém, então camiseta vai vir. Calça não tem, tênis. 1, 2, 3, 4. Tem um I aqui na quarta posição, então tênis entra. Mochila, M-O-C-H-I-L-A,
Eita, o quarta posição é um H. Se fosse o quinto, mochila entrava. Então, só vai entrar quem? Camiseta e tênis, ok? Bora ver isso aí? Camiseta e tênis. Então, aí tem várias coisas aí para você poder brincar e se divertir, ok? Between, a gente ainda não aprendeu, mas vamos aprender aqui. É usada para filtrar resultado dentro de um intervalo específico. Então, bora lá. Projete para mim na tabela todas as colunas da tabela produto, onde preço está entre 25 e 50, ok? Bora lá? Quem está entre 25 e 50? 25 aqui, camiseta, 50, calça, tênis está 80, já não vai entrar, mochila 35, que está entre 25 e 50. Então, camiseta, calça e mochila, ela entra. Prontinho. Tem tabela, pedidos, onde vai ter uma chave primária chamada ID pedido, status e a data do pedido, insira dentro da tabela pedido os valores, ok? Peraí que alguma coisa aqui veio errado, não veio faltando aqui o create. Pronto, select todas as colunas da tabela pedidos. Prontinho. Agora a gente vai trabalhar com in. Filtragem por múltiplos valores. O operador in é usado para filtrar resultado onde a coluna esteja em um conjunto específico de valores. Então, eu quero trazer todo mundo que tiver com status entregue e em processo. Então, eu posso, com o operador in, eu consigo filtrar por mais de por mais de um conjunto. Então, eu quero que o status esteja, eu quero que projete para mim, aqui, ó, projete todas as colunas da tabela pedido, onde o status esteja entregue e em processo, ok? Dito isso, só não vai trazer, então, o atrasado aqui, porque o ID1 está em processo, então ele vai vir. O ID2 está entregue, então ele vai vir. E o ID4 ele vai vir, porque ele também está entregue. Agora, já o 3 não, que ele está atrasado, ok? 1, 2, 4. O 3 não veio, ok? Como eu falei. Vamos criar aqui uma tabela chamada funcionários. Agora nós vamos trabalhar com operadores lógicos, hein? Agora preste atenção. Cria uma tabela chamada funcionário, onde vamos ter a chave primária ID funcionário, o nome, o cargo, o salário e a experiência. Insira dentro da tabela funcionário o nome, o cargo, o salário e a experiência, ok? Então, bora lá. Ok. Só que eu vou também inserir... Pronto. Vamos inserir esse aqui também. Porque senão vai ficar pouca coisa para a gente aprender. Então, projete para mim na tela todas as colunas da tabela funcionários. Opa. Select from Opa, tá escrito errado aqui. Funcionários. Prontinho. Tá aqui todo mundo. Acho que eu já tenho copiado aqui. Já tem, né? Só copiar aqui de novo. Bora lá. Operadores lógico. Vamos lá, operador lógico. AND, qual é a regra do operador lógico para AND? AND é E. A regra nos diz que para ele ser verdade,
ambos têm que ser verdadeiro, ok? Então, AND, para ser verdade, ambos têm que ser verdadeiro. Operador OR, que é operador OR. Qual é a regra? Para ser verdade, basta que um seja verdadeiro, ok? Operador NOT, ele é o quê? É o não. E ele é o quê? Ele é diferente. Ele o quê? Ele modifica o operador, né? Se é verdadeiro, ele vai o quê? Para falso, ok? Então, ele modifica o valor. Então, NOT, ele é diferente. Ele modifica o valor. Se algo é verdadeiro, ele passa a ser o quê? Falso, ok? Então, vamos lá. Combinação de condições em operadores lógicos. Uso de parênteses para controlar a ordem de avaliação. Na minha aula de tabela, eu também explico sobre os operadores matemáticos. Mas eu vou deixar aqui. Lembre sempre, parênteses em operadores matemáticos tem o que? Prioridade máxima, ok? Você viu o operador, você viu parênteses em alguma operação sua, primeiro você vai fazer o que? Que está entre parênteses, ok? Então, bora lá. Projete para mim todas as colunas da tabela funcionário, onde o cargo é igual ao desenvolvedor e, olha, só temos parênteses. Então, vamos resolver o que está entre parênteses. Eu vou fazer com você, vou debugar com você para que você possa entender. Porque se eu chegar aqui para você falar simplesmente assim, ó, salário maior que 5 mil, que 50 mil, né? 50 mil. Ou experiência maior que 5. Talvez você não vai conseguir enxergar isso aqui direito, ok? Porque aqui eu posso dizer para você que aqui vai entrar quem? Tiago, Ana, Carlos, Maria e João, que tem um salário maior que 50 mil. Já Pedro e Jéssica não entra. Ou a experiência maior que 5. Tiago não entra, Jéssica entra, Pedro não entra, Ana, Carlos, Maria e João entra, entendeu? Mas se eu falar só assim, talvez você não vai compreender porque às vezes você não tem ainda o operador lógico na sua cabeça definido. Então, a gente vai fazer o quê? Primeiro o que está entre parênteses, ok? Então, vamos primeiro salário maior que 5 mil. João, ele tem um salário maior que 5 mil? Ou que 50 mil? Não sei porque eu estou falando 5 mil. 50 mil tem, porque é 60 mil. Então, verdadeiro. Verdadeiro. Maria tem um salário maior que 50 mil? Tem, porque ela recebe 55. Então, verdadeiro. Bora lá. Carlos tem um salário maior que 50 mil? Tem, ele recebe 70 mil. Então, verdadeiro. Ana. Ana tem um salário maior que 50 mil? Tem, ela recebe 80 mil. Então, verdadeiro. Vamos lá, Pedro. Deixa eu colocar logo os nomes aqui. Pedro, Jéssica e Tiago. Opa. Tiago. Então, vamos lá. Pedro tem um salário maior que 50 mil? Não, que ele recebe 48. Então, falso. Jéssica também não, que ela recebe 45. Então, é falso. E Tiago também... Não, Tiago verdadeiro, que ele recebe 55 mil. Então, é maior que 50 mil. Então, verdadeiro. Ok? Vamos lá, operador O. O que é o operador O diz? Primeiro vamos verificar, depois a gente vê aqui o operador. Vamos deixar aqui o operador. Opa. Então, bora lá. Vamos agora fazer aqui o outro lado, a experiência. A experiência é maior que 5 de João? É, 7, é verdadeiro. Então, verdadeiro. A de Maria é 6, então é maior que 5, verdadeiro. O de Carlos é 8, então é verdadeiro. O de Ana é 10, então é verdadeiro, que é maior que 5. O de Pedro é falso, porque é 3. O da Jéssica é 6, é verdadeiro. E do Tiago é falso, porque é 4.
Então, bora lá. A regra nos diz que no operador O, que é o operador O, para ser verdadeiro, basta que um seja verdade. Então, verdadeiro ou verdadeiro é verdadeiro porque bastava que um fosse verdade. Então, um lado aqui já é verdadeiro. Então, verdade. Maria é verdadeiro ou verdadeiro? Verdadeiro, porque basta que um lado seja verdade. Carlos, a mesma coisa, verdade. Aqui também é verdade. Agora vamos lá. Pedro, falso ou falso? É falso, porque um tem que ser verdadeiro. Aqui nenhum lado é verdadeiro. É tudo falso. Jéssica, ela não tem um salário maior que 5.000, mas ela tem experiência maior que 5. Falso ou verdadeiro é o que? Verdadeiro, porque basta que um lado seja verdade. E aqui é verdade. Então, aqui foi falso, mas o outro lado é verdade. Então, é verdadeiro. Tiago, verdadeiro ou falso? Então, verdadeiro, porque basta que um lado seja verdade. E o Tiago, ele ganha mais que 50.000. Porém, ele não tem uma experiência maior que 5. Mas o salário dele é maior que 50.000. Então, aqui é verdadeiro. Então, o operador O diz o quê? Que basta que um lado seja verdade para que ele seja verdadeiro. Pronto. Então, o único falso aqui é quem? Pedro. Então, ok. Bora lá. Só conferir aqui, verdade com verdade verdadeira, verdade com verdade verdadeira, verdade com verdade verdadeira, verdade com verdade verdadeira, falso com falso falso, falso com verdade verdade, verdade com falso verdade. Certinho. Então, agora é o operador AND, ok? AND, 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 AND. Bora lá. O cargo é igual ao desenvolvedor. João é desenvolvedor? Verdadeiro. Maria é desenvolvedora? Falso. Carlos é desenvolvedor? Verdadeiro. Ana é desenvolvedor? Falso. Ana, Pedro. Pedro é desenvolvedor? Verdadeiro. Jéssica também é desenvolvedor. E Tiago também é desenvolvedor. Pronto. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso e o restante tudo verdadeiro. Então, vamos lá. Operador AND. Para ser verdade, ambos têm que ser o quê? Verdadeiro. Então, bora lá. Verdade com verdade, aqui, ó. Verdade. Nós estamos agora olhando essa parte aqui com essa parte aqui, ok? Com essa parte aqui, ó. Ó, essa parte com essa parte aqui, ok? Então, verdade e verdade é o quê? Para ser verdade, ambos têm que ser verdadeiro na parte AND, NIE, ok? Então, para ser verdade, ambos têm que ser verdadeiro. Então, o cargo de João, ele é desenvolvedor. E o que? O salário dele ou a experiência dele é maior que 50.000 ou a experiência é maior que 5. Então, é verdade. Então, vamos lá. Então, isso aqui já foi feito, né? Então, nós já sabemos que aqui, João, ele passou, é verdade. E ele também é desenvolvedor, então é verdade. Verdade, verdade. Vamos lá. Falso e verdade. Para ser verdadeiro em AND, ambos têm que ser o quê? Verdade. Aqui, então, é o quê? Falso. Vamos lá. Verdade com verdade. Verdadeiro. Porque ambos têm que ser o quê? Verdadeiro. Falso com verdade. Falso. Porque o quê? Ambos têm que ser o quê? Verdadeiro para ser verdade. Vamos lá? Verdade e falso. Então, falso. Porque ambos têm que ser o quê? Verdade. Verdade com verdade. Aí é verdade. Porque ambos têm que ser o quê? Verdadeiro. Verdade com verdade. Verdade. Então, aqui quem passou? João, Carlos, Jéssica e Tiago. Então, quem vai vir, quando eu fizer essa projeção aqui na tela, vai vir João, Carlos, Jéssica e Tiago. Os demais não vão vir. Vamos ver lá?
Tá certinho? João, Carlos, Jéssica e Tiago. Tá vendo como é importante você saber o operador lógico? Que aí você realmente vai saber o que é você quer, entendeu? O seu chefe chegou pra você e falou assim, olha, eu quero que traga, entendeu? Vamos lá, me traga o nome dos funcionários onde o cargo dele é de desenvolvedor, porém, o salário tem que ser maior que 50 mil, ou ele vai ter que ter a experiência maior que 5, ok? Então, você sabe que primeiro vai ter o que analisar quem, se o salário é maior que 50 mil, ou a experiência dele é maior que 5, então, entre parênteses. Então, isso aqui tem que ser feito primeiro. Depois, vai analisar quem, se ele é desenvolvedor. E aí você vai trazer quem? Quem é desenvolvedor, que ganha mais de 50 mil ou tem a experiência maior que 5. Então, vai trazer quem? O nome. Então, ele sabe quem? Que João, Carlos, Jéssica e Tiago, entendeu? Eles são o quê? Eles são desenvolvedores. E o quê? Ou eles têm um salário maior que 50 mil, ou a experiência deles é maior que 5. Nesse caso aqui, por exemplo, Jéssica, ela é desenvolvedora, ela não tem um salário maior que 50 mil, que ela ganha só 45 mil, mas a experiência dela é maior que 5. O Tiago, ele ganha mais que 50 mil, que ele ganha 55 mil, mas a experiência dele é 4. Ok? Então, você tem que saber o que você está fazendo, o que foi pedido para você saber como colocar aqui a regrinha, ok? Então, bora lá. Eu deixo aqui uns exercícios, caso você queira fazer, ok? Com tudo aquilo que a gente aprendeu, ok? Eu tinha essa aqui de vendas, porque eu não criei a tabela vendas, ok? E eu vou colocar aqui clientes. Todos os clientes cadastrados em março, tá vendo? Encontre os alunos com idade entre 18 e 25. Selecione os pedidos que estão em processo ou atraso. Eu já vou dar aqui a dica, que você vai usar aí. Between. Aqui também vai ser o between. Só também vou dar outra dica. Lembre que data é cadastrada como string. Então, você vai ter que usar isso aqui para poder analisar, ok? Aqui também vai ser um between. E aqui vai ser like, ok? Então, as dicas já estão dadas e aí você tenta aí fazer, ok? Então, espero que vocês tenham entendido. E se você não entendeu alguma coisa, deixa aqui no comentário. Ou você sentiu dificuldade em operadores lógicos, volta na aula de operadores lógicos. Gente, não prossiga sem entender. Tenta entender, entendeu? Ou estude um pouco mais aquilo. Vale às vezes a pena a gente parar e estudar algo para a gente poder prosseguir, ok? Não fica empurrando com a barriga o problema, porque vai chegar amanhã, as coisas complicam mais, entendeu? Quanto mais a gente vai passando, mais complicado vai ficando. E aí vai virar uma bola de neve e aí a gente não tem mais como a gente saber onde é que está o problema. Porque às vezes o problema é um problema que é de uma lógica simples. Por exemplo, da tabela da verdade. Aí quando mistura operadores lógicos com cursor, com não sei o que, com não sei lá das quantas, e aí vira, minha filha, entendeu? Então, cada coisa você tem que realmente saber. Por exemplo, eu comecei o quê? Apresentando Select, que é uma projeção. Eu expliquei sobre Select, porque você tem que entender como o Select funciona, entendeu? Então, eu falei aqui, gente, ó, Select, ele projeta na tela aquilo que você quer. Então, vai projetar na tela o nome, ok. E esse nome, ele vem de onde? Da tabela clientes, ok. Entendeu? Então, eu expliquei bastante isso. Depois, quando a gente foi para a seleção, eu expliquei o where, que é onde o nome ele é igual a alguma coisa. Então, se o nome for igual a Jéssica, aí ele vai trazer todas as informações daquele cliente, o nome daquele cliente, né? Nesse caso, né? O
todas as colunas da tabela cliente, onde o nome é Jéssica, por exemplo. Ok? E aí a gente passou por tudo isso, né? Expliquei também sobre o né, o where, depois expliquei sobre o like, né? Por exemplo, seleção. Depois nós fomos lá para quê? Para junção, né? Para poder juntar uma tabela em outra tabela, né? Por quê? Porque você tem que seguir passo a passo. Depois nós passamos por tudo aquilo, a gente aprendeu seleção, inserção, a gente aprendeu primeiro projeção, né? Depois inserção, depois seleção, depois junção. Aí eu vim ontem apresentei uma aula sobre tabela, explicando direitinho sobre a chave primária, sobre chave estrangeira, sobre constante. E hoje eu vim e trouxe uma aula sobre seleção, sobre projeção e seleção, né? Para que fique claro, né? Para que a gente possa agora prosseguir, ok? Então, muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.